Olá, pessoal. Vamos para a aula número 3 do curso sobre o conflito na Ucrânia. Vamos lá? Então, eu vou passar aqui os slides para vocês começarem a entender a aula número 3. Vamos lá. A geografia da guerra, o conflito na Ucrânia, como a gente vem definindo esse curso, certo, pessoal? Aqui o tema de hoje são teorias geográficas e geopolíticas, ok? Então, a gente vai entender um pouco as teorias geográficas e geopolíticas. Vamos nessa. Aqui nós temos, pessoal, um importante geógrafo chamado Friedrich Ratzel. Né? Ele viveu entre 1844 a 1904. Né? Foi um pensador alemão considerado como um dos principais teóricos clássicos da geografia, um dos fundadores da geografia e o precursor da geopolítica e do determinismo geográfico. Sua principal obra foi Antropogeografia. Foi influenciado pela teoria da evolução de Charles Darwin, também como Herbert Spencer, segundo a qual, na luta entre as diferentes espécies, de forma que aquelas que possuíssem as características de melhor adaptação ao meio sobreviveriam. Né? Então, o determinismo geográfico, o homem seria produto do meio, ou seja, as condições naturais é que determinam a vida em sociedade. O homem seria escravo do seu próprio espaço, assim diria Friedrich Ratzel. Né? Doutrina geopolítica que defendia que toda raça ou povo com dotes civilizacionais superiores precisaria de um vasto espaço físico para o seu pleno desenvolvimento. A conquista desse espaço vital dependia da subjugação de povos ou raças inferiores, ocupantes de territórios indignos deles. Ou seja, ele criou a chamada teoria do espaço vital, segundo a qual uma raça, um povo com dotes civilizatórios superiores precisaria de um vasto espaço físico para suprir as necessidades. E para isso dependia da subjugação dos outros povos que não eram aptos. As condições espaciais e naturais para a manutenção e consolidação do poder do Estado sobre o seu território. A perspectiva de Ratzel teve grande repercussão entre os nacionalistas alemães após a Primeira Guerra Mundial, haja vista que o Império Alemão havia ruído com a Primeira Guerra, e com isso perdido partes importantes de seus territórios, como por exemplo a Alsácia-Lorena, que foi entregue para a França, e também suas colônias na África. Quando Adolf Hitler começou a amadurecer as ideias nazistas, na década de 1920, o conceito elaborado por Ratzel caiu-lhe como uma luva para a expansão do Terceiro Reich. Então, a teoria do espaço vital foi importantíssima para a ideia da pan-germânia, ou seja, do pan-germanismo, da expansão do território da Alemanha, tentando fortalecer a formação do Império na Alemanha. O grande projeto nazista de expansão territorial, o pan-germanismo, tinha como principal alvo o leste europeu, sobretudo as estepes férteis como as da Ucrânia. Por isso aquele conflito de Stalingrado, a Batalha de Stalingrado contra os soviéticos. Outro geógrafo importante foi o inglês Halford Mackinder, de 1861 a 1947. A partir da teoria do Earthland, Mackinder pronunciou em 1904 uma conferência na Real Sociedade Geográfica de Londres, onde defendia no início do século XX que o desenvolvimento dos meios de transporte terrestres tornaria o poder continental mais importante que o poder marítimo até então controlado, exercido pela Inglaterra para formar o vasto império ao longo do século XVII e XIX. Então ele vai dizer que está ultrapassado aquele domínio dos sete mares da Real Marinha inglesa. Ele vai dizer que a partir do início do século XX, não mais os meios de transporte marítimos, mas os meios de transporte terrestres é que darão a tona da expansão imperial e da expansão de controle de territórios geopolíticos. Afirmava também que o controle de uma determinada região do mundo, chamada de Earthland, ou coração da Terra, que genericamente correspondia hoje à Rússia e ao leste europeu, asseguraria o poder mundial. Então, quem dominar o que se chama de Earthland, que é o coração do mundo, que está entre a Rússia e o leste europeu, dominará o mundo. Isso é o que diz Halford Mackinder, o geógrafo inglês. Então veja, de fato a União Soviética experimentou essa força durante o período da Guerra Fria. Para ele, essa região, além dos recursos naturais disponíveis, era também totalmente protegida de ataques provenientes do mar. Garantia que quem dominasse o Earthland dominaria o mundo. Quem controla a Europa Oriental domina a Terra Central. Quem controla a Terra Central domina a Ilha Mundial. E quem controla a Ilha Mundial domina o mundo. É isso que dizia Mackinder. E é importante vocês lembrarem disso para a gente entender o conflito que está acontecendo hoje lá, de fato, na Ucrânia. Aquela região ali é considerada por Mackinder o Earthland. Quem dominar ali, domina o mundo. Por isso, essa sanha voraz
da expansão da OTAN, liderada pelos Estados Unidos, para aquela região. Por isso esse tensionamento de uma possível terceira guerra mundial, porque ali está o coração da Terra, como diz Mackinday. A preocupação do geógrafo inglês seria uma aliança entre Rússia, a massa de terras contínuas da Europa Oriental ao Extremo Oriente, ricas em recursos minerais, e a Alemanha enquanto potência industrial, que tornaria esses estados aptos a ameaçar o equilíbrio de forças no continente eurasiático. Então, Mackinday tinha essa preocupação da Rússia, né, se aliar com a Alemanha, porque juntando as características físicas naturais, ricas em recursos naturais do Earthland, com mais a Alemanha, que é uma potência industrial da Europa, isso geraria uma potência nunca vista antes no mundo. Outro importante estrategista militar foi Nicholas Spiegelman. Spiegelman viveu entre 1893 e 1943, foi com base na teoria do Earthland que o estrategista americano Nicholas Spiegelman, né, ele desenvolveu a teoria do Rhineland, não o Earthland, mas o Rhineland, também denominada de estratégia da contenção, né, ou seja, a estratégia de conter o avanço do Earthland, né, que serviu de base para o desenvolvimento da doutrina de segurança dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, Spiegelman, ele de fato reconheceu que o Earthland é realmente uma região importante e que era necessária uma teoria, uma estratégia de contenção desse avanço. Na avaliação de Spiegelman, embora os Estados Unidos gozassem de uma posição geográfica privilegiada, com 2 oceanos, que os separavam dos continentes asiáticos e europeus, e de uma posição estratégica favorável no continente americano enquanto poder hegemônico, a tridimensionalidade dos conflitos armados, devido ao desenvolvimento dos poderes terrestres, naval e aéreo, ameaçaria inevitavelmente a segurança da nação. Então era necessário criar essa estratégia de contenção do Earthland. Conforme argumentou Spiegelman, o imperativo estratégico americano deveria ser voltado para uma política externa intervencionista. A macroestratégia americana seria baseada na teoria do Rhineland, ou poder periférico, tendo como resultado o desenvolvimento do poder aéreo e naval e a supremacia nos mares e oceanos. Essa macroestratégia teria como consequência a criação de várias linhas de defesa nas franjas do Earthland, baseadas em bases navais situadas no hemisfério norte, região do globo terrestre que concentra os principais centros do poder mundial. A primeira linha de defesa, contudo, deveria estar situada na orla eurasiática, ou seja, em países fronteiriços com o Earthland. Desse modo, pretendia-se conter a expansão soviética para a periferia do continente eurasiático. Então veja como é importante vocês escutarem a teoria do Earthland, de Mackinday, e essa agora do Rhineland, ela cai como uma luva para a gente entender se o conflito está acontecendo na Ucrânia. Né? Você tem de um lado um governo nacionalista, né, o soviético, tentando expandir e firmar suas fronteiras na região do Earthland, e você tem aqui os americanos, né, embalados por essa teoria de Spiegelman, de estratégia de contenção, espalhar várias bases militares em países satélites às margens do Earthland, né, bases militares prontas para um possível ataque e uma invasão desses territórios do Earthland. Né? Então aí tem a linha de tensionamento entre, de um lado, uma potência imperial, né, que é a Rússia, e do outro, outra potência imperial, que é os Estados Unidos. Então nós estamos vivenciando uma guerra interperialista por disputa de territórios e mercados, certo? Nada mais do que isso. Aqui nós temos um mapa, né, que vai mostrar isso. O Earthland aqui, olha, toda a região da Rússia, da Grande Federação Russa, e os países aqui, as margens, os países satélites da Europa Oriental. E do outro lado você tem aqui o Rhineland, esse amarelo mais claro ao redor, né, países satélites que aceita bases militares estratégicas dos Estados Unidos para tentar conter o avanço do Earthland, certo, pessoal? Então aí a gente pode pensar aqui, essa região de amarelo claro, a expansão da OTAN. A gente vai ver um mapa lá para frente da expansão da OTAN, certo, pessoal? Então vamos lá. Outro geógrafo importante, após a Segunda Guerra Mundial, começou uma renovação teórico-metodológica na geografia. Uma vertente crítica da renovação foi influenciada pelo marxismo, né, que a gente vai ver depois, que é a filosofia da praxis, né, que foi definida por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, e vários partidos, movimentos de esquerdas adotam o marxismo como uma filosofia da praxis e da transformação social. Né? A vertente marxista da renovação teve como um dos pioneiros o geógrafo francês Yves Lacoste, que em 1976 publicou a Geografia e Isso Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra. Está aqui o livro, né? Está aqui Yves Lacoste, que nasceu em 27, ainda está vivo, e esse livro importante,
nesse livro ele denunciou a existência da geografia dos estados maiores a serviço do Estado e do capital, ou seja, a geopolítica, e a geografia dos professores ensinada nas salas de aulas de universidades e escolas básicas e materializada em trabalhos acadêmicos e manuais didáticos. Segundo Lacoste, a geografia dos professores acaba servindo para mascarar o papel da geopolítica e seus vínculos com os poderosos, né, com os interesses dominantes. Também trata da construção de imagens nacionais baseadas em conhecimentos geográficos, fundamentalmente descritivos, que colaboram muitas das vezes com o sentimento patriótico. Então, ele vai dizer que existem duas geografias, a dos professores e a dos estados maiores. A dos estados maiores, né, pelos generais de guerra, eles criam estratégias geopolíticas para dominar territórios, enquanto que a geografia dos professores contribui, né, com isso, mascarando e passando uma geografia descritiva, sem nenhum papel crítico que faça com que o estudante tenha um conhecimento da realidade que está ao seu redor, certo, pessoal? Aqui nós temos outro importante geógrafo chamado Milton Santos, que, embalado por essa renovação da geografia no mundo, né, nos anos 70 do século passado, Milton Santos viveu entre 1926 a 2001, vai escrever essa obra importantíssima por uma geografia nova, né? No Brasil, um dos pioneiros desse processo de renovação crítica foi o geógrafo Milton Santos, principalmente com uma de suas principais obras, Por uma Geografia Nova, lançada em 1978, né, 2 anos após a obra de Yves Lacoste. No livro, ele redefine o objeto da geografia como sendo o espaço enquanto produto histórico, né? Produto histórico a partir da praxe e das relações produtivas entre os homens, certo? Aqui nós temos outro geógrafo importante, né? Chamado David Harvey. Ele nasceu em 1935, é inglês, e ele vai publicar O Novo Imperialismo, publicado em 2003. O geógrafo inglês David Harvey traz à tona o desenvolvimento do poder hegemônico dos Estados Unidos, fazendo um panorama histórico de sua dominação política, econômica e militar. O autor utiliza como ponto de partida a intervenção militar unilateral norte-americana no Oriente Médio em 2003, ou seja, a invasão do Iraque sem o apoio do Conselho de Segurança da ONU, apenas Estados Unidos e o apoio dos ingleses. O autor exibe uma crítica às reais motivações que permearam a investida norte-americana no Iraque, com a possibilidade destas estarem pautadas especialmente nisso daqui, olha, o petróleo daquela região, né? Quem controlar o Oriente Médio controlará a torneira global do petróleo. E quem controlar a torneira global do petróleo poderá controlar a economia global, pelo menos no futuro próximo. É isso que está em voga, né, desde o início do século XXI, essas guerras regionais naquela área, com esse interesse justamente de fornecer, né, reservas de minérios, como o petróleo principalmente, já que os Estados Unidos dependem bastante do petróleo para a saúde da sua economia. O autor chama a atenção do imperialismo capitalista, segundo o qual há uma fusão contraditória entre os interesses da política imperial dos Estados, domínio de um território com capacidade para mobilizar recursos naturais e humanos, e os interesses dos processos moleculares de acumulação do capital no espaço e no tempo. Aqui o geógrafo David Harvey ainda diz assim, ó, a sobreacumulação em um dado território representa uma condição de excedente de trabalho e excedente de capital ou capacidade produtiva em que falta oportunidade de investimento produtivo lucrativo. Ou seja, essa fase do capitalismo atual, que gera crises em cima de crises, desde os anos 70 para cá, o que vai David Harvey, juntamente com outro grande e importante filósofo chamado Stephen Mesarios, um filósofo húngaro, né, ele vai dizer que nós, desde os anos 70 para cá, estamos passando por uma crise estrutural do capital. O próprio capital, com essa ânsia de gerar cada vez mais lucro, centralizar e concentrar capital a partir do acúmulo de mais-valia, né, vai gerar a crise de sobreacumulação, ou seja, esse excedente de capital e de mão de obra sem possibilidade de rentabilidade, né, de continuar expandindo, né, como fim em si mesmo. Dessa forma, esse excedente necessita deslocar-se espacialmente por meio da abertura de novos mercados, em busca de novas capacidades produtivas que ofereçam a garantia do lucro, da realização do valor e, portanto, da acumulação, ou seja, da guerra, certo, gente? Somente a guerra é que vai abrir esses novos espaços para poder esse excesso de capital que está em um polo seja deslocado para gerar lucro em outra região. A acumulação via expoliação indica que, por meio da redução do custo de transportes e mudanças políticas de governo em favor de cobrir parte dos custos do capital fixo necessário, a mobilidade do capital, pontos, armazéns, estradas e energia, o Estado contribui para uma mobilidade geográfica da produção em busca de força de trabalho de baixa remuneração facilmente explorada, né, de recursos naturais, de terra barata, de infraestrutura, coincidindo com a abertura de novas oportunidades de emprego lucrativo do capital.
excedente dos territórios capturados pelo capital. Ou seja, o que é essa acumulação via expoliação? São as privatizações, né? As privatizações que vai destruir os territórios de comunidades tradicionais, ribeirinhas, camponeses, né? Indígenas, que são expulsos dos seus territórios e são expoliados, né? O autor representa um exemplo prático da atuação da mesma quando menciona sobre a expulsão das populações camponesas, assim como a formação de proletariados despossuídos de terra. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula número 3. Em breve teremos a aula número 4. Tchau, tchau.